Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz. Vamos recapitular a lição da escola sabatina que nós vimos durante essa semana. E hoje, sexta-feira, 17 de junho, nós iremos fazer um estudo adicional da lição 12, que ela tem como título José, Príncipe do Egito. A lição que nós vimos durante essa semana, ela está baseada nos livros de Gênesis, nos seus capítulos 41, 42, 43, 44 e 45. E aqui o que nós vimos é que José, o filho de Jacó, estava preso no Egito, injustamente, determinado pelo Potifar. E o faraó do Egito teve dois sonhos que o deixaram perturbado. E pela manhã ele mandou chamar os magos e sábios do Egito para interpretá-los, mas ninguém foi capaz de fazer isto. Está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo 8. E o chefe dos copeiros se lembrou de José, porque ele já esteve preso lá também. E que ele disse que lá na prisão tinha um hebreu que poderia perfeitamente interpretar esses sonhos. Está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo 9 a 13. Então o faraó mandou chamar José, que ainda estava aprisionado. E já faziam 2 anos. E a Bíblia diz que José rapidamente se arrumou e se apresentou-se bem alinhado diante do faraó. E na presença do faraó, José disse que a interpretação de um sonho não dependia dele, mas sim do Deus a quem ele servia, e somente ele poderia dar respostas ao faraó. Está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo 16. E então ele contou os seus sonhos a José. E José afirmou que na realidade os dois sonhos que ele tivera era um único sonho, através do qual Deus revelou ao faraó o que haveria de acontecer no Egito, que está lá em Gênesis 41, versículo 25. E aqui vemos que José, que revelou os sonhos do faraó, e sim, quem interpretou e revelou foi realmente Deus. E de acordo com a interpretação do sonho dado por Deus a José, que as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas eram 7 anos de muita fartura, de abundância que haveria no Egito. E já as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas seriam 7 anos de fome, que se passam dificuldades. Que está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículos 26 a 29. E José, com sabedoria que veio dos céus, ele instruiu o faraó como deveria administrar todo esse período para que ele pudesse passar bem, devendo procurar um homem sábio, criterioso, para executar essas tarefas. E o faraó gostou do plano informado por José e ainda disse, vejam que um homem que não era cristão, que ele fala, que o Espírito Divino estava sobre ele. Está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo 38. E ainda continuou a falar, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, versículos 41. E assim, o faraó colocou José como o segundo maior homem poderoso do Egito. Quando a fome atingiu o mundo, até mesmo Canaã, a terra prometida, Jacó mandou seus 10 filhos para o Egito, que estava famoso pela fartura e que se preparou muito bem para aquele momento. E durante o período de abundância, José, ele casou e teve 2 filhos. Um é chamado Manassés, que quer dizer que Deus transformou a dor em alegria, e teve Efraim,
que quer dizer antiga aflição em bênção. E José, ao enviar seus filhos, né, para o Egito, onde lá estava o celeiro, né, de cereais para alimentar o mundo, é ali que ele dá um encontro inesperado com José, Deus usou José para mediar a salvação, né, durante essa crise, para salvar os povos e também fazer um reencontro da sua família, um mediador de bênção, do Deus poderoso. Chegando os 10 filhos de José no Egito, eles foram direto falar com o governante responsável, que era José, sem saberem se eles pegaram e se prostraram com respeito diante do grande governante. E ali estava acontecendo uma grande profecia quando José ainda era adolescente. E que ele sonhou que seus feixes, os feixes, né, de seus irmãos se inclinavam diante do dele, José, que está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 7, onde aqui apontava, né, a liderança dele, José, sobre os demais irmãos e até para os seus pais. E Jacó, ao enviar seus filhos ao Egito, foi um recurso, né, que Deus se utilizou para reaproximar os irmãos José após 20 anos de separação. Os filhos de Jacó, ao enfrentarem a hostilidade, né, e a dureza, né, do governante do Egito, José, porque José já tinha reconhecido os irmãos e queria discipliná-los para entender e ver se eles haviam sido transformados, modificados seus caráteres. E ele os acusa dizendo que eles eram espiões que tinham ido ao Egito para conhecerem os pontos fracos da terra, que está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 9. E os filhos de Jacó, de imediato, começaram a negar e falaram que eram de família honesta em Hebrom. E com insistência da acusação falaram que eles eram o grande comandante, insistia dizendo que eles eram realmente espiões e que eles iriam ficar presos 3 dias para avaliações. E mesmo assim, em cada acusação do comandante, eles começaram a falar sobre a sua família, dizendo que eles eram de família boas, em Hebrom, que o seu pai era Jacó, e até falaram do irmão mais novo, que havia ficado em Hebrom, que chamava-se Benjamim. Mas mesmo assim, o governante os prendeu por 3 dias. O governador do Egito, ele se ausenta-se um pouco e os irmãos começaram a discutir entre eles, né? Falando que ali era uma punição divina por eles terem feito mal a José. E o governador do Egito escutou tudo isso. Embora ele estivesse no momento conversando com eles ali, ele estava numa outra língua e com a ajuda, né, de intérprete, né, para poder conversar. E Rúben, o mais velho, ele diz: não falei a vocês para não fazerem mal com o nosso irmão José? Agora estamos pagando pelo mal que fizemos. E o governador diz que Simeão deveria ficar preso no Egito até que eles trouxessem o irmão mais novo para provar realmente que eles não eram espiões ali do Egito. E nesse momento é que o governador algema Simeão e leva para a prisão. E José ordena a seus servos que abastecessem, né, os 5 sacos de cereais dos filhos de Jacó e que devolvesse o dinheiro para que eles pagaram pelos cereais, que colocasse dentro de cada saco de cereais e desse bastante comida em abundância para que eles pudessem viajar
para Hebrom. Está lá em Gênesis, capítulo 42 e 25. E eles voltaram para a casa do seu pai Jacó, em Hebrom, e contaram toda a história que haviam acontecido durante esta viagem. Mas acontece que a fome ela persistia em Canaã, e aqueles alimentos se acabaram logo que eles trouxeram. E Jacó pede para que seus filhos voltassem a comprar cereais no Egito, que está lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 2. E Judá explicou ao pai que o governador havia perguntado dele se ainda era vivo. E ainda falou se não levasse um filho menor, Benjamim, não seria atendido e não soltaria o outro irmão preso lá, o Simeão. E aqui os filhos de Jacó, eles não reconheceram o José, porque ele estava totalmente modificado, assim, tanto na idade, que fazia 20 anos depois, que eles foram ver o irmão, que quando eles venderam José, ele tinha 17 anos, e ali ele já estava com quase 40, e também ele estava muito bem vestido, com uma túnica talar, cheio de ouro, totalmente modificado. E Judá falou ao pai que se responsabilizava, né, pelo Benjamim, porque Jacó não estava querendo enviar Benjamim, era o filho que mais amava naquele momento, era o segundo filho que ele teve com Raquel, e ele já tinha, ele já tinha se perdido um primeiro que foi José, e agora ele iria perder mais um. Então ele estava assim bem apreensivo quanto a isso. Mas Judá disse que se responsabilizava por ele, e que qualquer mal que acontecesse com ele, Benjamim, ele podia ser cobrado. Está lá em Gênesis, capítulo 43, versículo de 8 a 10. E falou que até que ele poderia fazer mal para os outros dois filhos dele, Judá. E eles foram de volta para o Egito atrás de alimentação, que o pai autorizou a ida de Benjamim. Chegando a caravana dos filhos de Jacó novamente lá no Egito, eles foram logo conduzidos, né, para a presença do governador do Egito. E vendo a Benjamim, que seu irmão mais novo, José, pediu que levasse até a sua casa, que está lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 19. E os filhos de Jacó entregaram presentes que seu pai havia mandado, né, para José como agradecimento, né, pelos alimentos, pela gentileza. E o governador, ao receber esses presentes, lembrou assim do seu pai e as emoções vieram à tona, e principalmente por ele ter visto, né, o Benjamim. E ele precisou assim ausentar-se para chorar em um cômodo fora. E ele, se recompondo, ele voltou na presença, né, dos irmãos. E José, o grande comandante e governante do Egito, começa a tratar seu irmão Benjamim com uma absoluta distinção e diferenciada dos demais irmãos. E o curioso é que ele chama o Benjamim de meu filho. E chama Benjamim pelo seu nome. Já os demais irmãos, eles são chamados de homens, que está lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 16. E ao meio-dia, José oferece um banquete e dá ordens para que seus servos servissem Benjamim 4 vezes mais alimentos que os demais irmãos, para testar a todos eles se ainda não existia ciúmes, ira, inveja, e não aconteceu nada. E ali José viu que os seus irmãos estavam transformados, modificados. Mas para José ainda faltava uma prova final, e ele pede que o mordomo
colocasse um copo de prata dentro do saco de cereal de Benjamim antes deles voltarem para Hebron. E ele chama esse copo de adivinhação. E colocou o dinheiro que eles haviam pago pelos cereais em cada boca de saco deles, dos demais irmãos, inclusive do Benjamim também. E os filhos de Jacó se despediram alegremente, né, por eles serem, quando eles foram assim, tratados muito bem lá na casa de José, eles se alimentaram bem e gostaram muito, né, e foram alegres embora, em direção da Hebrom, na casa do seu pai Jacó. Porém, o governador do Egito, José, ele tem uma ideia onde ele vai verificar a prova, né, real dos irmãos. E ele manda que o mordomo e a cavalaria interceptasse a caravana que já estava assim ao longe. E eles revistaram, né, todos os sacos de cereais e ainda foi assim por idade, né, do maior para o menor. E no saco do Benjamim, que foi o menor, foi encontrada esse copo de prata, que era realmente do governador do Egito, que eles chamam de copo de adivinhação. E eles foram obrigados a voltar para a casa de José com a acusação de roubo. E na presença, né, do governador do Egito, eles se prostraram novamente e justificaram o dinheiro, dizendo que haviam trazido aquele dinheiro. Porém, o copo de prata encontrado no saco do cereal do Benjamim não puderam justificar. Só que agora, Judá, que foi assim o mentor da venda de José para os ismaelitas, tenta se colocar como escravo no lugar de Benjamim, porque o roubo era uma causa de prisão ou morte, né, para a pessoa que cometesse isso. E logo ele, Judá, se coloca na posição de responsável por aquele objeto roubado, e no lugar de Benjamim, e se oferece como escravo para José, no lugar de Benjamim. E ainda disse, né, que o pai não aguentaria, o seu pai Jacó, né, não aguentaria ficar sem o Benjamim. E disse que o seu pai morreria porque ele era um filho especial para o seu pai. E implora para José para que ele pudesse ser escravo do grande comandante do Egito. E que nada fizesse com o seu irmão caçula. José pede, né, que todos os seus servos saíssem da casa e, deixando-o a sós, ele começa a contar toda a sua história. O grande governador do Egito começa a contar toda a sua história, desde quando ele foi vendido para os ismaelitas até aquele momento, e se revela como José, o irmão deles. Os irmãos não acreditaram e perplexos, né? E José se revela claro e diz, né: eu sou José, o irmão de vocês. E neste momento ele olha para os irmãos e dá um grito, né, alto, assim, um choro que o palácio inteiro ouviu, que até o faraó tinha ouvido, né, o grito de dor do José, pela alegria de ter contado o sofrimento que ele passou, pela saudade dos irmãos, do pai. E foi quando ele pega e se joga nos braços de Benjamim, no pescoço, e o beija ardentemente. E chorou bastante, beijando seu irmão querido, e também abraçou e beijou os demais irmãos, cada um com bastante fervor,
uma grande saudade desses 20 anos que separaram. E aqui nós vemos uma história linda que Deus pode transformar uma família através do seu poder, assim como Ele transformou a vida e a família dos irmãos de José e transformou a família de Jacó. Jesus pode transformar a sua família. Basta que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor. E Ele sempre está tocando no seu coração, porque Ele tem um presente para dar. Ele quer te dar a salvação e quer te levar-te para as mansões celestiais. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.